Nesta edição do Vida por Vida, conheça os primeiros bombeiros com carteira profissional. Saiba qual a frequência da rádio dos voluntários da Vidigueira. Veja ainda que tipo de formação o Exército proporcionou aos bombeiros. Em Bombeiros de AZ, fomos ao interior alentejano visitar a Corporação de Barrancos. Este é o Vida por Vida, magazine de informação dos bombeiros portugueses. Estes são os primeiros bombeiros portugueses com certificado de aptidão. Uma espécie de carteira profissional que comprova as habilitações consideradas fundamentais para o bom desempenho da carreira de bombeiro. A certificação das aptidões adquiridas ao longo dos anos é feita pela Escola Nacional de Bombeiros, durante o processo que decorre em várias fases e de acordo com um perfil de bombeiro previamente estabelecido e publicado legalmente. O objetivo é claro: identificar as competências que os bombeiros possuem, de acordo com esse perfil profissional, e ao mesmo tempo propor ações formativas posteriores, de maneira a que os bombeiros que não tenham essas competências as possam vir a adquirir para poderem vir a possuir o certificado de aptidão profissional. A este processo só se podem candidatar a elementos que tenham 9º ano de escolaridade, façam dos bombeiros uma atividade profissional e possuam formação técnica adequada à função. A fase final da ação passa por uma entrevista com o júri e a realização de provas teóricas e práticas. A entrevista tem como objetivo fazer uma avaliação da experiência do bombeiro ao longo de toda a sua vida, visto que muitas vezes o bombeiro não tem a competência certificada por qualquer formação que foi ministrada, mas tem o saber de experiência feita. Outra das mais-valias do certificado de aptidão profissional é o reconhecimento além fronteiras. Confere a todos aqueles que o adquirirem o reconhecimento no espaço europeu das competências necessárias ao exercício de uma determinada atividade profissional. De certa forma vai permitir a qualquer bombeiro deste país integrar os Estados-membros da União Europeia. Trata-se de uma certificação que habilita aos bombeiros, dá a possibilidade legalmente, e um documento reconhecido não só pelo Centro de Formação Profissional, como também europeu, que habilita os bombeiros a desempenhar a sua função. Para os primeiros elementos certificados, trata-se de uma oportunidade única para verem reconhecidas capacidades e qualidades na profissão de risco que abraçaram. É uma mais-valia e é um comprovativo em como realmente a formação que nós fizemos pela via da experiência profissional e pela via de formação técnica, digamos assim, comprovada, é mais uma mais-valia para realmente nós comprovarmos que temos condições para sermos bombeiros e que temos um certificado que nos habilita a ser bombeiros, na acessão da palavra. Luís Lopes, um dos membros do júri e elemento da UGT, União Geral de Trabalhadores, defende e vê esta qualificação com bons olhos. Eu penso que é um bom caminho e significa que cada vez mais se começa a encarar, mesmo junto dos próprios bombeiros, já não apenas aquela função voluntária e voluntarista, que obviamente é sempre importante entre os bombeiros, mas também começar a encarar os bombeiros como profissionais altamente qualificados, que desempenham uma função extraordinariamente meritória, mas que mexe com coisas tão perigosas que de facto obriga a que haja uma preparação e haja uma formação profissional extremamente exigente, extremamente completa. Ainda o mesmo responsável reafirma que em matéria de qualificação profissional é preciso ir mais além. Nomeadamente porque numa altura em que tanto se fala de produtividade, de competitividade, dessas coisas todas, é importante reconhecer o papel que a formação profissional tem em todas essas vertentes. Estão assim entregues as primeiras carteiras profissionais a bombeiros portugueses. Talvez um primeiro passo no sentido de abalar a crítica fácil e ver finalmente reconhecidas as competências de quem se dedica inteiramente aos outros. No Vida por Vida de hoje, veja que reformas foram apontadas para os bombeiros e proteção civil. Saiba com o que contam os bombeiros de Braga para a busca e salvamento. Falamos ainda das provas práticas dos primeiros elementos certificados com carteira profissional. Em Bombeiros de AZ, conheça os voluntários de FAF. A calma e a descontração são aparentes, porque o nervoso miudinho costuma marcar presença nestas situações.
Estes homens pertencem aos bombeiros municipais de Olhão e esperam para serem avaliados. Chegou a vez do Paulo. Bom, neste caso vamos fazer uma demonstração da nossa proteção individual, o que é constituído, relativamente com o aparelho respiratório, e vamos fazer a demonstração. Lá dentro é então explicado pelo formador o que se pretende. Vais verificar a tua peça facial se está como deve ser para fazeres a prova. Entretanto, vou-te dizer que aquilo que se pretende é que faças a correta aplicação do ARIC e que fiques devidamente protegido, incluindo com o vestuário, para entrar no ambiente adverso. Trata-se das provas práticas do CAP, Certificado de Aptidão Profissional, um documento que vai conferir à profissão de bombeiro uma carteira profissional. Essas provas práticas constaram de busca e salvamento, trabalho de extinção de incêndios e aqui técnicas de proteção individual. Essencialmente, estas 3 provas práticas visaram avaliar competências adquiridas de acordo com o referencial e o perfil de bombeiro definido legalmente para efeito da emissão do certificado de aptidão profissional. Sujeito à avaliação, o formando está perante um júri tripartido presidido pelo responsável da Escola Nacional de Bombeiros. Tem depois um representante de confederações sindicais, um representante de confederações patronais. Hoje tivemos aqui também como observador um elemento do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas tem, digamos que, um staff técnico. E, no fundo, é esse staff técnico que define parâmetros e que faz avaliação e que depois recomenda ao júri, justificando exatamente a padronização das competências avaliadas. Equipamento de proteção individual e aparelho respiratório tem de ser colocado de forma correta, obedecendo às regras estabelecidas no sentido de salvaguardar sempre a segurança do bombeiro. Além da atribuição da carteira profissional, a certificação visa igualmente uniformizar competências. É precisamente por isso que decorre deste processo, posteriormente, recomendações de complementos formativos, de modo a consolidar por um lado ou adquirir por outro competências que eventualmente estejam desequilibradas na formação de cada um dos bombeiros certificados. À saída, o balanço era positivo. Um bocado nervoso ao princípio, é normal, numa situação destas. Nós nas ocorrências também costumamos ficar um bocado nervosos, mas pronto, temos que conseguir lutar, conseguir não ficar muito nervoso. O objetivo é idêntico para todos eles e não têm dúvidas das mais-valias do certificado. Se já existe noutras carreiras, porque não existe nos bombeiros? Acho que vai ser uma mais-valia a nível da profissão de bombeiro. Já nos permite, a nós bombeiros profissionais certificados com esta carteira profissional, eventualmente podermos exercer esta atividade noutro país da comunidade, portanto, aproveitando a carteira profissional. É uma mais-valia para a nossa profissão e acho que é necessário para progredir. No briefing final, foi dado ênfase a um dos fatores com mais importância na missão do bombeiro. O conjunto de provas que aqui foram feitas pretende fundamentalmente também passar-vos esta mensagem de que é muito importante cada um, e depois na globalidade da própria unidade em si, do comando respectivo, salvaguardar todos os aspectos relacionados com a proteção individual, portanto, do bombeiro. Estão assim finalmente reconhecidas, com carteira profissional, as capacidades do bombeiro português.